Olá, pessoal! Vamos colocar mais uma estrutura no F2. Então, aqui nessa estrutura eu tenho barras horizontais e também tenho minha barra AD inclinada com essa carga pontual, essa força pontual aplicada bem no seu meio. Então, vamos lá agora colocar essa estrutura no F2. Então, vou ativar o grid, o snap, como sempre. Venho aqui no meu elemento da barra para inserir a minha barra. Vou começar a partir da minha origem, posso começar a partir de qualquer ponto, porque eu não vou aqui usar o modo teclado. Ah, vou sim, eu vou usar o modo teclado aqui para mostrar para vocês como é que eu coloco esse ponto aqui no meio da minha barra. Então, é sempre interessante eu estar utilizando aqui a partir da minha origem, quando eu for usar o modo teclado, porque as minhas distâncias, né, elas vão partir a partir, elas vão ter como partida aqui meu ponto de origem. Então, aqui eu tenho a minha barra de 2 metros, que a barra é A. Para a criação da minha barra inclinada, eu tenho duas formas de criar. Eu posso utilizar as minhas barras auxiliares ou o modo teclado. Como eu já expliquei anteriormente nos vídeos, né, esses dois métodos, aqui eu vou estar utilizando a barra auxiliar, por ser mais simples e mais rápida. Então, aqui eu tenho a projeção da minha barra inclinada, então eu tenho uma projeção de 3 metros. E aqui eu tenho uma distância de 1 metro, que é a sua altura. A partir daqui eu tenho a barra DB, que tem comprimento de 2 metros. Então, para criar minha barra inclinada, basta eu conectar esse meu ponto, que é o ponto A, ao ponto D. ESC para sair do comando, clico na tela para tirar a seleção. E agora eu vou colocar as minhas cargas distribuídas. Então, aqui nessa primeira barra, eu tenho uma carga distribuída uniforme. Então, eu vou criar aqui uma minha Q1. E aí ela tem, né, ela tem uma magnitude de 1 tonelada por metro de cima para baixo. Então, como está de cima para baixo, é negativo. Então, é menos 1 tonelada, galera. E aqui está em quilonewton por metro. Então, como é que nós fazemos? Vamos vir em Options, Units and Number. Vai abrir essa caixinha. E aí a gente vai alterar aqui, ó. Força, vamos colocar em tonelada. Momento, tonelada metro. Carga distribuída, tonelada por metro. Então, isso daqui são as informações que nós queremos alterar na nossa questão. Então, eu vou dar o OK para salvar. E aí, automaticamente, ele faz a conversão, que a gente tinha colocado em quilonewton por metro, e aqui ele coloca em tonelada por metro. Então, eu vou apagar aqui e vou colocar menos 1 tonelada. Vou selecionar novamente a minha viga. Com a viga selecionada, venho aqui no botãozinho para aplicar. Perfeito. Vou fazer o mesmo agora para essa minha última barra. Porém, tenho que criar um novo arquivo, já que tem um valor diferente. Então, vai ser Q2. Como também está de cima para baixo, negativo, menos 2 toneladas por metro. E venho aqui para aplicar. Agora, bem no meio dessa minha barra, eu tenho uma carga, né? Eu tenho uma força pontual sendo aplicada. Porém, essa minha força aplicada, ela está aqui numa distância, né, de 1,5. E meu grid, ele não está variando com essa proporção. Então, meu grid ele está variando a cada 1 metro, né? Está aqui 1 metro em X e 1 metro em Y. Então, como é que nós fazemos para colocar essa minha carga no F2? Então, caso eu queira colocar, né, essa carga aqui utilizando o grid, como é que eu faço? Então, eu vou ter que alterar o meu grid. Dessa forma, então, eu vou colocar aqui que em X o meu grid ele vai variar a cada 0,5 metros. E agora sim, eu consigo estar aplicando essa minha carga, né? Aqui na minha estrutura. Porém, tem outra questão também. Eu não posso alterar somente na horizontal, já que a minha carga, ela também aqui está numa viga, né, inclinada. Então, tem variação tanto na horizontal, que é de 1,5, quanto aqui na vertical. Então, aí eu teria que estar descobrindo essa altura. Então, acaba sendo um pouco difícil utilizar o grid nessa situação. Eu vou deixar aqui de 0,5 mesmo. Daqui, vou sair. Pronto. Então, vamos aqui utilizar duas formas. A primeira forma é utilizando o modo teclado para colocar esse ponto bem aqui no meio. E a segunda forma é utilizando barras auxiliares. Então, como é que eu vou fazer com o modo teclado? Então, eu vou ativar o modo teclado, venho aqui no pontinho, né, no meu nó, para poder colocar as coordenadas desse nó. Então, qual é a coordenada que eu quero para esse nó? Partindo aqui da minha origem. Então, aqui é a minha origem. Então, esse meu nó ele vai estar a 2 mais 1,5. Então, em x, ele vai ter uma distância de 3,5 da origem. E
no meu eixo de y, né? Aqui está a minha origem, ele vai ter justamente essa distância aqui. Então, como é que eu vou descobrir essa altura? Eu posso fazer aqui por proporção de triângulos, né? Eu posso verificar isso aqui visualmente, né? Já que é metade, esse meu triângulo menor, ele vai ser metade desse meu triângulo maior. Então, se a minha base, né, ela do triângulo maior, ela tem 3 metros e meu triângulo menor tem sua metade, então a sua altura que tem 1 metro no triângulo maior, o triângulo menor também vai ter metade, certo? Então, pega aqui um lápis. Então, aqui eu tenho essa distância, né, para o triângulo maior. Aqui eu tenho que é 1 metro, a minha altura. E aqui eu tenho que é 3 na minha base. Já no meu triângulo menor, aqui eu tenho que é 1,5. Logo, como a minha base é metade do triângulo maior, a minha altura também deve ser metade. Mas caso você não consiga visualizar isso, você pode estar fazendo aqui por proporção de triângulos. Então, vem aqui, vou apagar. E vou colocar que aqui é x, por exemplo. Então, eu sei que aqui eu coloco que 3 está para 1,5, assim como 1 está para x. Então, eu vou ter o quê? Que 3x vai ser igual a 1,5. Logo, x vai ser igual a 0,5. Então, esse meu ponto, no meu eixo x, ele vai estar com uma distância aqui de 0,5 da minha origem. Então, vamos colocar lá essas informações no F2. Então, em x, ele vai estar com uma distância a partir da origem que é de 3,5. E em y, ele vai estar com uma distância de 0,5. Positivo porque é acima da minha origem. Então, vou dar um OK. E aí, meu ponto ele é criado. Legal, né, pessoal? E aí, com esse ponto criado, eu consigo vir aqui e aplicar uma força nodal. A outra forma, vou aqui a deletar esse ponto, é utilizando a minha barra auxiliar. Então, eu vou novamente utilizar uma barra auxiliar. Opa, tem que sair do modo teclado. Então, aqui nós alteramos o nosso grid, né? Então, o nosso x está variando a cada 0,5. E isso aqui vai me ajudar a colocar essa minha barra auxiliar. Então, eu vou partir uma barra auxiliar do centro desse meu triângulo maior. Então, eu sei que daqui para cá eu tenho 0,5, aqui eu tenho 1 e aqui eu vou ter 1,5. Então, esse daqui é o meio desse meu triângulo maior. E eu vou partir uma barra e jogar para cima. Nesse momento que eu jogo para cima, automaticamente eu tenho um ponto criado, que é justamente da interseção dessas duas barras, que é da minha barra inclinada com essa barra auxiliar que eu acabei de criar. Então, basta eu excluir a minha barra auxiliar. E aqui eu já tenho a minha barra inclinada com o ponto que eu preciso. Aqui eu vou vir também e vou excluir as barras auxiliares criadas anteriormente. Então, com o ponto já definido, eu venho aqui em Nodal Forces, crio um novo arquivo. Então, esse novo arquivo, eu vou denominar ele de P1, que é a minha carga pontual 1. E aqui, o seu valor, né, como está de cima para baixo, é na vertical, então é em Y. E negativo, que é menos 2 toneladas forças. Então, vou aplicar. Agora, falta só os nossos apoios. Então, aqui nesse meu ponto, que é o ponto A, vou vir aqui, ó, em condições de suporte, eu tenho um apoio de primeiro gênero, que vai estar restringido o movimento apenas aqui na vertical. Então, vou fixar apenas em Y e aplicar nesse meu ponto. No meu ponto B, eu vou ter um apoio de segundo gênero, então vai estar restringindo tanto na vertical quanto na horizontal. Então, vou deixar fixo já em Y e vou fixar em X também. Agora, o que falta, pessoal? Falta a gente definir os parâmetros do material e a minha seção transversal. Porém, isso daqui a gente já viu em outros vídeos, como fazer, né? Inclusive no vídeo anterior. E aqui nós vamos estar, então, importando. Então, a gente vai importar aqui do exemplo 11, que foi importado também do exemplo 10. Então, vamos vir aqui, vamos abrir e aplicar em toda a estrutura. Fazer o mesmo aqui para a minha seção transversal. Vou vir nesse botão para importar, pegar do exercício 11 e abrir e aplicar em toda a estrutura. Após aplicado, eu posso vir aqui e salvar
ou então clicar aqui para visualizar algum diagrama e ele vai automaticamente pedir para eu salvar antes. Então, eu vou aqui e vou colocar como x12. Bom, pessoal, aqui nós temos nossos diagramas, né? Esse daqui é o diagrama de esforço axial. Lembrando que eu vou ter esforço axial nessa minha viga, nessa minha barra, porque ele é uma barra inclinada e aqui eu vou ter que fazer a decomposição, né? Então, eu tenho esse esforço axial. Aqui eu tenho um esforço cortante nessa minha barra. Então, esse daqui é meu diagrama de esforço cortante. E por fim, eu tenho o meu diagrama de momento fletor. Então, para poder estar visualizando melhor, eu tenho que dar aqui um zoom, né? Uma aproximação com Screen Roll. Ou eu posso vir aqui nessas opções de zoom para estar aumentando. Ou nessa lupinha e selecionando o retângulo da minha tela, né? Que é a minha área onde eu desejo esse zoom. Beleza? Além disso, eu posso vir aqui em Display, Reaction Values, para poder visualizar os valores das minhas reações de apoio. Então, aqui, diagrama, né, de momento fletor, o meu diagrama de esforço cortante, e aqui eu tenho um diagrama de esforços axiais. Beleza, pessoal? E até a próxima!